Tá voltando a... E ninguém entrou ainda. Isso aí é sempre assim? Já deu uma hora. Então, deixa eu ver, tem 20 pessoas já. Vamos ver se entra a Marilza. E as perguntas que eu não respondi, tá on? Zerou as perguntas. Tá, certo, só agora. Então acho que voltou, né? Então eu estava conversando com... Eu estava respondendo uma pergunta da Marilza, não sei se ela voltou. E assim, as perguntas que talvez vocês fizeram e eu ainda não dei a resposta, não foi salvo as perguntas. Então quem fez uma pergunta e eu ainda não respondi, por favor, faça a pergunta de volta. Então eu estava conversando sobre a livre demanda, né? Então a livre demanda, então a mãe tem que ter um intervalo, eu acho que a mãe tem que ter um intervalo para dar tempo do seio da mãe engurgitar pelo menos 2 horas. Eu acho que aí vale o bom senso. Então, se a criança chorar cada meia hora, 1 hora, você colocar no seio, não vai dar muito tempo do teu seio encher, tá bom? E vai machucar o teu seio também. Então, a livre demanda, eu assim, não sou muito favorável à livre demanda. Eu acho que a criança durante o dia deve dar um intervalinho pelo menos de 2 horas e não colocar no seio, se você conseguir, não colocar no seio para dar tempo da tua glândula encher, porque se ela for de hora em hora, cada vez que ela for mamar o seio não vai estar completamente túrgido. Então ela vai esvaziar um pouco do leite que há no seio e rapidamente ela vai ter fome de novo. Então, claro, se vocês conseguirem um intervalo durante o dia entre 2 e 4 horas, um nenenzinho pequeno abaixo de 1 ano é incomum ficar 4 horas sem mamar. Intervalos de dia entre 2 e 4 horas e à noite, se vocês forem privilegiados e o nenê de vocês dormir a noite inteira, não se acorda nenê para mamar. Se acorda recém-nato prematuro, recém-nato filho de mãe diabética, pelo risco de hipoglicemia. Que essa hipoglicemia, geralmente, se acontece, ela vai acontecer nas primeiras 12, 24 horas de vida. Então, eu não sou muito favorável, não, Marisa, da livre demanda. Eu prefiro que, se a mãe conseguir, ela pelo menos dê 2 horas e espere mamar para mamar de novo a cada 2 horas. Se ele chorar um pouquinho, tente dar uma enganadinha dele, pegar no colo. Uma variável muito importante que ameniza muito essa irritabilidade, que ameniza muito cólicas também, é banho. Então, a criança, quando está no banho, é o momento que ela vai lembrar o útero também. Então, se teu filho está irritado assim, procurem dar, independente da temperatura, procurem dar mais banhos ao dia, que a criança tem muito prazer no banho, o banho vai acalmar, é um momento de prazer e a criança também, você vai estar no quente, vai amenizar um pouquinho a cólica e você disfarça. Então, assim, na minha prática, não estou dizendo que isso é o correto, eu sempre oriento que pelo menos, se você, a mãe conseguir pelo menos 2 horas, é o ideal e pelo amor de Deus, não acordem, não acordem a seus filhos à noite. Ariane, se a criança estiver com febre e gripe, cuida de casa ou leva, cuida de casa ou leva no hospital. Entendi, Ariane. Então é mais ou menos a mesma coisa que eu comentei, Ariane. Se teu filho tem febre e qualquer sintoma e acompanhado de febre, tá bom? Se ele tem febre, se a temperatura for até 38, Ariane, não faça nada, tá? Deixa a temperatura até 38, que é uma temperatura que vai fazer com que teu filho produza uma defesa melhor. Acima de 38, a gente medica a criança. Se a criança estiver numa faixa entre 6 meses e 5 anos, ela tem um pequeno risco de ter convulsão febril. Então, acima de 38, a gente medica e aí você vai medicar. Então, a orientação que eu sempre dou é o seguinte: se teu filho tiver temperatura acima de 38, medique com analgésico para ele antitérmico, Tilenol, que é o paracetamol, ou Novalgina, que é a dipirona. Se ele ficar bem quando você torná-lo afebril, brincou, sorriu, interagiu, mantenha o antitérmico, entre em contato com o seu pediatra, dê bastante líquido para ele e medique a febre. Depois de 3 dias, você deve levá-lo ao seu pediatra ou você deve levá-lo ao hospital se ele mantiver febre. Agora, se ele não ficar bem quando ele estiver afebril, mesmo afebril, você não gostou da cara do teu filho, ele está muito prostrado, muito sonolento, a consulta deve ser um pouquinho mais emergente.
Nesse momento de pronto-socorro, o que está acontecendo é que assim, o pronto-socorro hoje em dia até que é um local seguro, porque ninguém vai. Então, sintomas graves, você deve ir ao pronto-socorro. Isso a gente tem visto em adultos, relatos e publicações que aumentou a mortalidade de infarto, porque as pessoas têm uma dor e têm medo de ir ao hospital, aumentou sequelas de AVCs, porque as pessoas estão com medo de ir e não identificam muito. E em criança, o que a gente viu é que diminuiu o número de casos que as pessoas têm asma. Então, a gente viu, por exemplo, a asma é a principal busca por insuficiência respiratória de um pronto atendimento. Então, esses 6 meses, esses primeiros 6 meses nos países que já passaram pela Covid há 6 meses, o número de crianças que estão indo a pronto atendimento por asma diminuiu absurdamente. Claro, eles estão tendo menos crise porque estão mais tempo em casa, mas muitas vezes a família está atrasando a ida a pronto atendimento. A orientação que eu dou, medica a febre, se ele ficar bem, fique em casa 3 dias e se ele não ficar bem, procure o seu pediatra. E volto a insistir, pediatra, faça uma consulta, se você não quer pronto atendimento, se o teu pediatra não está atendendo, faça uma consulta por telemedicina que o pediatra, vendo através do seu celular, do computador, ele vai estar totalmente seguro. Você vai conversar com o teu pediatra e se na consulta, durante o vídeo, ele ficar preocupado, aí ele vai te orientar a ida ou combinar com você um horário de ir a um pronto atendimento. Mas febre é defesa, tá bom, Ariane? Não se preocupe com febre. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Ibuprofeno está ocasionando lesão renal? O ibuprofeno, que é o Alivium, o nome comercial, um dos nomes comerciais, desculpe, o Alivium, talvez a medicação de balcão, medicação sem necessidade de prescrição médica, que mais é comprado. Ele é um grande vilão do rim. Então, o ibuprofeno, houve aí uma mídia de ibuprofeno com Covid, não tem nenhuma literatura que mostra que as pessoas que usam anti-inflamatório hormonal têm um risco maior de ter formas graves, isso não tem. Mas o ibuprofeno é um medicamento, hoje a gente vai ver lesão renal, por exemplo, eu pego lesão renal, hoje a lesão renal é secundária, o teu rim está bom, tá, Capelani, o teu rim está bom e o que acontece? Você tem uma consequência, você faz uma infecção grave, você faz uma sepse, você faz uma insuficiência cardíaca e daí você faz uma lesão renal. Uma das causas de lesão renal externa é o ibuprofeno. Então, o que a gente vê, que eu comento, Capelani, é assim, toda criança que está gripada, que está com febre, que está com tosse, que está com coriza, ela está desidratada. Então, ela tem uma desidratação que a gente chama de perda insensível. A criança que está com febre, com tosse, já não come direito, já não ingere bastante líquidos. A criança perde líquido pelo suor da temperatura e a criança também que respira um pouquinho mais rápido, ela perde um pouco mais de água na respiração. Quando a gente perde esse líquido, o nosso organismo sintetiza algumas substâncias que tentam aumentar o fluxo de líquido para o rim. Então, se eu estou desidratado, o primeiro órgão meu que sofre é o rim. Então, se eu estou desidratado, o sistema renal lá dele vai sintetizar um mediador inflamatório chamado caliclerina, que ele vai aumentar o fluxo de sangue do rim. Quando a gente usa anti-inflamatório não hormonal a uma criança com febre ou uma criança desidratada, a gente tira esse mecanismo de defesa do organismo de proteger o rim. Então, hoje, o ibuprofeno ele é um grande marcador, é um grande indutor de lesão renal, principalmente em criança, porque a água total corporal da criança é maior, eles perdem mais líquido insensível com respiração e transpiração do que um adulto. Então, vários trabalhos já têm vários movimentos de proteção renal. Então, o anti-inflamatório hormonal, ele é um anti-inflamatório, ele foi feito para usar em doenças inflamatórias. O anti-inflamatório foi feito para tratar reumatismo, para tratar lúpus, para tratar artrite reumatoide juvenil, artrite reumatoide. Mas ele tem uma excelente ação antitérmica e analgésica. Então, como tem essa literatura que lesa o rim, você tem que tomar muito cuidado porque a criança está desidratada um pouquinho e eu não consigo conceber e aceitar anti-inflamatório não hormonal para tratar febre e dor se eu tenho medicamentos mais seguros e tão efetivos quanto que são o paracetamol e a dipirona. Então, na minha prática, eu não uso anti-inflamatório não hormonal como analgésico antitérmico, ele tem as suas indicações precisas. E além dele lesar o rim, Capelani, por exemplo, a outra variável que mostra de anti-inflamatório não hormonal, por exemplo, você interna uma criança com pneumonia que tem uma evolução mais grave com derrame e com necrose pulmonar. Uma variável é o anti-inflamatório não hormonal.
A gente hoje vai ver anafilaxia. Não estou discutindo picada de inseto, estou discutindo anafilaxia. Anafilaxia é aquela pessoa que tem contato com alguma substância, seja ela animal, seja ela alimentar, ou seja ela medicamentosa, e ela faz edema angineurótico, aquela criança que incha, o paciente que incha e fica com dificuldade respiratória e pode morrer. É uma causa de morte. Hoje, os dois medicamentos, hoje a reação anafilática não é mais picada de inseto, não é mais alimento, não é nada. Hoje, os dois medicamentos que estão com 80% dos casos de choque anafilático e edema angineurótico são antibióticos e anti-inflamatório não hormonal. Tá? São os dois medicamentos. Então, além de ele lesar o rim, além de ele poder provocar uma pneumonia um pouco mais complicada, ele também pode provocar choque anafilático em pessoas com predisposição. Então, eu não vejo nexo a gente usar um medicamento excelente ação anti-inflamatória se eu tenho medicamentos mais seguros do que ele nesse aspecto quanto a efeitos colaterais. Tem uma pergunta de Cíntia. Posso usar kit berço, rolos, travesseiros? Qual o risco de sufocamento? Praticamente nenhum, Cíntia, tá bom? Esses rolos não tem problema. É incomum a gente ver, o pessoal fala muito, mas assim, é incomum uma criança, ela no bercinho dela, ela se asfixiar com a mantinha, com o coeirozinho, com o cobertor. Eu nunca vi isso. E olha, quando a gente vê boletins epidemiológicos de morte no berço, antigamente tinha essa morte do berço, era um evento trágico, os familiares iam à cama da criança, a criança estava morta no berço e não tinha nada a ver com sufocação de travesseiro. A gente via que a principal causa eram crianças que dormiam de barriguinha para baixo, de decúbito ventral. Então, com a mudança das orientações de toda criança abaixo de 1 ano deve dormir de barriga para cima, é praticamente essa morte do berço. Então, com o edredom, o travesseiro, tudo é incomum, a criança tem uma proteção pela posição que ela dorme, ela se protege. Eu não vejo problema com rolinho e travesseiro, eu não vejo problema nenhum de você conter o seu filho nisso aí. Ele não vai ter nenhum risco de sufocação com o rolo, que ele é um tecido denso, e travesseiro também. Pode ficar bem tranquilo e usar para conter o seu filho, tá bom? Ariane, minha bebê tem 1 mês e eu estou inseguro em levar nas consultas de rotina por conta do Covid, tá? Ariane, em primeiro lugar, parabéns, tá? Não sei se você é mãe de primeira viagem, mas parabéns pelo bebê de 1 mês. As consultas, você deve ter notado, se o teu nenê tem 1 mês, Ariane, ele já deve ter feito pelo menos uma consulta com o pediatra, tá bom? Essa consulta com o pediatra, você deve ter observado, e as mães que de nenezinhos pequenos, a primeira consulta, as 2, 3 primeiras consultas com o pediatra, você vai notar que uma consulta do nenê de 1 mês com o pediatra, ela vai levar meia hora, 40 minutos, 1 hora, e tem que levar isso mesmo. Quanto mais tempo o pediatra se dedicar ao paciente e tentar esclarecer todas as suas dúvidas, mais seguro o familiar vai para casa, e é uma defesa do pediatra também. Quanto mais você conversar, quanto mais você tirar dúvida, menos o paciente vai te solicitar fora do horário, com telefones, com isso, com aquilo, que você não se dedicou tanto à consulta. Então você nota que uma consulta com o pediatra, 40 minutos, o pediatra vai conversar com você 30, 35 minutos. E ele vai examinar o teu filho. Os pediatras que estão aqui junto comigo, Paulo, Felipe, tudo isso aqui, examinar o nenenzinho com total segurança é 5 minutos. Um pediatra examina uma criança com total segurança. Tá? O único inconveniente de você não levá-lo à consulta, Ariane, é que você não vai ter o peso e a altura dele. Mas hoje, nesse momento, entre você não ter o peso e a altura do seu filho, e você está segura num consultório, na tua casa e não em um consultório, a minha experiência pessoal, eu parei consultório há 80 dias. Programei a minha volta para essa semana, então tinha aberto a minha agenda para ontem, e com a piora dos resultados de Curitiba, eu suspendi novamente o meu atendimento presencial. O que eu sugiro para você, Ariane, é assim, 1 mês, o pediatra vai conversar com você, como é que está o desenvolvimento dele. Você pode pesar grosseiramente, se a variável é peso, todo mundo tem uma balança em casa, então pegue seu filho no colo, você não, porque as mulheres não vão gostar muito do peso. Então pede para o pai pegar no colo, entre numa balança, soma os dois juntos, depois pesa só o pai. Aí você vai ter o peso. E você vai ter a percepção, Ariane, se teu filho está ganhando peso ou não. Então você conhece se o teu filho está ganhando peso ou não. Então se você está tranquila que teu filho está mamando bem, está ganhando peso, está bochechudinho, está tudo certo, o pediatra vai conversar com você. Então essa consulta de 1 mês é muito mais segura a você fazer essa consulta com telemedicina.
Então, o pediatra vai conversar com você. Assim, a telemedicina é isso que nós estamos fazendo agora. A gente está fazendo uma telemedicina com médicos e principalmente com familiares. Então, a consulta é isso. Você vai ter um contato muito intenso com o pediatra. A orientação que eu sempre dou, a telemedicina deve ser feita com o teu pediatra de confiança. Se você já tem um pediatra, fale com ele de telemedicina. Agora, se ele não faz telemedicina, você procura uma outra pessoa, veja a indicação que ele vai dar de uma outra pessoa que faz telemedicina. A satisfação de telemedicina é muito boa. Eu comecei a fazer telemedicina há 3 meses e muito satisfeito, e a gente consegue resolver, tirar todas as dúvidas em telemedicina. Tá bom? Sempre faça essa consulta através de telemedicina. Eu não consigo conceber hoje, claro que as crianças estão menos doentes hoje. Então quem é pediatra sabe que o movimento caiu absurdamente pelo medo, e como as crianças não estão em escola, creche, berçário, então ninguém está ficando doente. Se um pediatra atende, por exemplo, eu atendo o teu filho agora, tem 1 mês. E a próxima consulta eu atendo uma criança com qualquer sintoma. Está com diarreia, está com febre, está com tosse, está com dor de garganta, está com uma lesão de pele. Qualquer sintoma agudo hoje pode ser o Covid. A partir do momento que um profissional médico atende uma suspeita, um caso, se for suspeita é até bom, porque você vai tomar mais cuidados nisso, mas talvez você nem saiba que seja o Covid. O paciente contamina o teu consultório inteiro. O profissional médico, Ariane, ele vai trocar o avental descartável, ele vai trocar o seu EPI, a sua luva, a sua máscara, vai trocar o lençol. Mas o vírus fica no chão, o vírus fica no computador, o vírus fica no vidro, o vírus fica na parede, o vírus fica em tudo. É impossível fazer uma higiene de segurança entre uma consulta e outra num consultório. Então, hoje, a orientação que a gente dá, as crianças só devem ir a consultório se realmente tiver um problema importante. Sempre que você tiver um problema agudo, converse com o seu pediatra, necessidade ou não, mas com 1 mês eu acho que você precisa e é necessário que você tenha uma consulta por telemedicina, e a satisfação é muito grande. Se você entrar assim, em comentários de pessoas que receberam consultas por telemedicina, por exemplo, você entra lá no Doctoralia, que é um site hoje muito difundido, e você vê os profissionais que oferecem consulta, e você vai ver as opiniões das pessoas que fizeram consulta por telemedicina, a satisfação é muito grande. Você não vai ter o peso. Uma outra orientação que eu dou também, se você não tem uma balança, quem tem balança, por exemplo, a gente vê em periferia, você já viu como é que eles pesam crianças de periferia, assim, dessas regiões que têm um acesso muito remoto à medicina? O que acontece? Eles pesam com aquelas balancinhas que pesam em feira. Então, quem tem uma balança de mala em casa, faz uma trouxinha, põe o nenenzinho, a criança naquela trouxinha, segura e pesa como se fosse uma mala. Tá bom? Você vai ter a noção do peso. Então, se você está segura, se você está tranquila, teu filho está mamando bem, está tudo certo, a consulta por telemedicina para ver o desenvolvimento, ele vai ver a parte de sustentação, o pediatra vai te orientar, vacinas, orientações direitinho com a telemedicina. Eu sugiro que você faça, mas eu sempre lembro, sempre faça a consulta com o seu médico de confiança, tá? Se ele não oferecer a consulta, solicite a ele uma orientação com quem fazer, ou se você não tiver essa pessoa, aí você consulta mídias, aí você vai ter acesso, você vai ficar muito satisfeita, tá bom? Mais uma vez, parabéns pelo seu bebê. Carla Andréia, como faço para fazer uma consulta por telemedicina? Você tem que achar o profissional, Carla, tá bom? Então, primeira coisa que eu sugiro para você, se você tem, Carla, um médico que você já conhece, ligue ao consultório dele e pergunte se ele faz consulta por telemedicina. Tá? Se ele faz consulta por telemedicina, você agenda a consulta com ele e pronto. Se ele não faz consulta por telemedicina ou você não tem esse profissional, você busca assim, por exemplo, você quer uma consulta com pediatra, você vai digitar lá, Pediatras Curitiba. Aí vai abrir um link lá com vários pediatras de Curitiba. E eu oriento vocês assim, o site que orienta é o Doctoralia. Então, o Doctoralia é um site que administra consultórios médicos, é um site de divulgação, é um site muito útil que está facilitando muito a vida de médicos de agendamento. Você entra lá e vai ter os profissionais que fazem consulta por telemedicina. Na hora que você entrar no site, a agenda desse profissional está aberta, você escolhe dia, você escolhe horário, ou você pode ligar ao consultório direto dele e a secretária dele vai agendar essa consulta, tá bom? E é bem tranquilo de ser agendado. Adriana Coelho, tem aparecido aqui no Brasil muitos casos de inflamação multissistêmica da Covid? Olha, Adriana, então, o que me chamou a atenção, então,
as pessoas que estão aqui, alguns profissionais médicos ou que assistiram alguma apresentação, a partir de 26 de abril, 26 de abril, houve um relato da Academia do Reino Unido de Medicina de crianças que tinham feito Covid e fizeram uma complicação. Essa complicação, primeiro se denominou que era uma doença de Kawasaki, parecida com Kawasaki, e hoje a terminologia que você está usando é perfeita. Então, hoje é uma doença inflamatória multissistêmica. Hoje deve ter, esse aí pipocou bastante em literatura médica de qualidade, Adriana, então a gente via muitos casos. Então, naquele aplicativo que tem lá do Covid, você digita crianças, todo dia está saindo artigo. O local que mais tem no mundo essa doença inflamatória é os Estados Unidos. Então, hoje a estimativa é que tenham 500 crianças relatadas no mundo com a doença inflamatória, onde o foco é principalmente Estados Unidos, principalmente a Nova York. No Brasil, eu não li nenhum relato de criança com doença inflamatória multissistêmica. Então, tem pouca literatura no Brasil, como a gente tem poucos casos, então eu não vi nenhum trabalho brasileiro ainda publicado sobre Covid somente em crianças e principalmente dessa complicação. Eu não vi na literatura publicada médica nenhum caso relatado, tá bom, dessa doença inflamatória. E o que chamou atenção é que no começo, 26 de abril foi o começo, aí da Kawasaki, a partir do dia 1º de maio, o Royal College do Reino Unido classificou e catalogou essa doença, que tem a denominação provisória de doença multissistêmica, e 15 de maio, a Organização Mundial de Saúde, o CDC, também catalogou a doença que, assim, a criança faz o Covid e depois de 2 a 6 semanas, eles começam a ter febre, astenia e diarreia, vômito, dor abdominal. E a grande complicação dessa doença, eles fazem uma lesão do coração importantíssima. Todas as crianças que têm essa doença inflamatória são tratadas em UTI, precisam, na grande maioria das vezes, de ter respirador e suporte para o coração. A mortalidade, assim, numericamente é pequena, mas a mortalidade dessa complicação, ela é 10 vezes maior do que a mortalidade da própria Covid. Mas aqui no Brasil, literatura nacional, Adriana, não vi nenhum relato disso. Então está saindo bastante. Se você pegar esse aplicativo Covid de crianças, então hoje mesmo saiu uma publicação de crianças na Bélgica, hoje tem publicações também de crianças na Itália bastante, mas a apresentação clínica é toda igual, certo? E a grande maioria, eles ficam em UTI, o que chama a atenção é que o tempo de UTI é muito pequeno. Ficam 5, 6 dias em UTI e a grande maioria sai sem sequela nenhuma, mas uma mortalidade de 2%. Mas 2% é uma mortalidade 10 vezes maior do que a Covid. A Covid, na maior parte do mundo, em crianças, é menos de 1%. Lia, é verdade que o talco não é recomendado para a Sociedade Brasileira de Pediatria e por quê? Tem alguma situação ou quando é indicado? O talco, geralmente, como o talco tem sílica, Lia, o talco não deve ser usado em crianças. O talco pode irritar a pele, o talco resseca a pele e o talco pode fazer uma dermatite importante em crianças, tá bom? Então, não é só a Sociedade Brasileira de Pediatria, nenhuma sociedade pediátrica brasileira ou não, internacional ou não, recomenda um uso de talco. Higiene de criança deve ser feita com algodão e água. A outra orientação, lencinho umedecido, a gente deve usar quando está fora de casa pela praticidade. Então, a higiene em casa, algodão e água, e talco não se usa, essa recomendação é bem fixada, então raramente se usa talco, não tem indicação de usar talco, o talco não traz nenhum benefício a não ser o cheirinho gostoso do talco, mas pode expor essa criança a uma irritação de pele um pouquinho maior. Qual o benefício e necessidade de tomar Aditil? Meu bebê tem 26 dias. Eu comentei em pergunta anterior, toda criança a partir de 1 mês deve usar o Aditil, então você deve usá-lo. A vitamina D não tem nos alimentos, a vitamina D não tem no leite artificial, a vitamina D não tem no leite materno e a exposição solar de crianças pequenas, ainda mais agora, é muito pequena. Então, por recomendação de rotina, toda a criança deve receber de 400 a 600 unidades de vitamina D. Então, você está dando Aditil, eu te oriento que você use 3 gotas todos os dias até aos 2 anos de rotina. Não precisa ser igual antibiótico. Você pode esquecer um dia, outro dia, não tem que ficar preocupado, tá bom? Pode ficar bem tranquila. Um dia você deu de manhã, outro dia você pode dar à tarde. Então, use o horário que você lembrar, pode usar. Se você esqueceu 1, 2 dias, dê no outro dia, não precisa dobrar a dose. E essa vitamina D não deve ser feita
Não precisa ser feita assim, sempre no mesmo horário, mas sempre dê 3 gotinhas de vitamina D ao dia até os 2 anos. E que isso é importantíssimo para a maturação, para a defesa do teu bebê, tá bom? Aqui já veio, eu vou ter que, daqui a pouquinho nós vamos ter que responder. A gente vai responder mais 2. Tem uma pergunta, Capelani. Antigamente usávamos vitamina A. Ainda é válido usar? Muito pouco, tá? A vitamina A a gente sabe que tem um pouquinho nos alimentos. Alguns leites vêm suplementado, Capelani, com vitamina A. Então, assim, a gente usa a vitamina A, fundamental. Tem alguns trabalhos que mostram que você pode usar a vitamina A e D até 1 ano. E hoje você já tem a apresentação comercial só da vitamina D. Então, alguns protocolos regem que você use a vitamina A e D até 1 ano e depois do ano você pode usar só a vitamina D. Mas o Aditil, né, que é o mais usado, e a maioria dessas suplementações de crianças abaixo de 2 anos, que a gente tem aí o Puravit, o Aditil, você tem outros que são o Protovit, eles são associados à vitamina A e D. Mas a vitamina A não é fundamental desde que a criança, a partir dos 6 meses, nos alimentos, tenha uma ingestão adequada de vitamina A. Mas a vitamina D, sim. Então não há problema nenhum, Capelani, a partir de 1 ano, se tiver apresentação gota só da vitamina D, pode ser usado só a vitamina D sem problemas. Então vamos lá para a penúltima pergunta. Eu estou falando com Carla Andréia. Os bebês entram no grupo de risco da Covid? Não, Andréia. Desculpe. Carla Andréia. Vamos lá. A criança, então, tem lá. A criança tem menos número de crianças, tem menos pacientes Covid do que criança. A estimativa mundial Carla, que 1 a 2% dos pacientes Covid positivos são crianças. A gente não pode esquecer que no mundo tem 2,5 bilhões de crianças. Então, se você pegar aí 2% de 2,5 bilhões, nós vamos ter aí 500 mil praticamente, né? Então é bastante criança. No grupo, quando uma criança pega a Covid-19, quais são as crianças que têm um risco maior de ter formas mais graves? Aqueles fatores de riscos que a gente vê em adultos, os 2 grandes fatores de risco, os 3 grandes fatores de risco em adultos são diabetes, hipertensão e obesidade. Mas é aquele paciente que tem diabetes, mas um diabetes descontrolado. Se você tem diabetes e você está controlado, a tua insulina está boa, a tua glicemia está boa, a tua hemoglobina glicada está boa, está tudo ótimo. Se você tem uma hipertensão arterial e você está controlado, está tudo ótimo. E o fator é a obesidade. E o único fator em comum de crianças e adultos é a obesidade. A gente está vendo que em alguns relatos de crianças, nessas análises de crianças que internaram, agora está vindo mais porque acabou praticamente a pandemia, está diminuindo no mundo inteiro. A obesidade, hoje 15% das crianças que têm formas graves, alguns trabalhos mostram que 15 a 20% das crianças são obesas. E a gente sabe, Carla, que a obesidade hoje é uma pandemia. O Brasil tem mais ou menos 45% das crianças no Brasil, que nós somos um país pobre, elas têm sobrepeso. E dessas crianças, 8% têm obesidade. Então, é muito grande. Então, quais são as variáveis que fazem com que uma criança seja um grupo de risco para ela ter a forma mais grave? Mas aí eu não vejo muito, mas se a criança tem ou não tem, os cuidados devem ser os mesmos, se a criança tem ou não fator de risco. Então, não é porque a criança não tem fator de risco que ela vai ser descuidada. Fator de risco, obesidade é um importante fator de risco, tá bom? E crianças abaixo de 1 ano. Então, quando a gente vê alguns relatos das crianças que tiveram uma má evolução, então assim, 2% das crianças, Carla, pegam a Covid, dessas crianças que pegam a Covid, 10% vão internar, 10 a 15% depende da região, e dessas que internam, 10% vão para a UTI. E das crianças que vão para a UTI, hoje, praticamente 50% das formas graves, formas críticas com necessidade de ventilação, são crianças abaixo de 1 ano. Então, quais são os grupos de risco? São aquelas crianças com obesidade, os 2 principais fatores de risco para formas graves da Covid, obesidade e criança abaixo de 1 ano, são os 2. A gente tinha medo também ali, eu comentei nas aulas anteriores, asma não é grupo de risco, tá bom? Asma até protege.
As crianças com câncer, a gente está vendo que a prevalência de Covid de forma grave nas crianças com câncer não é o câncer, a neoplasia, a imunodeficiência, sim, pela quimioterapia, não está sendo um fator que está aumentando a prevalência de formas graves. Geralmente esses pacientes com neoplasia, quimioterapia, eles já se tornam mais isolados, não se expõem tanto a aglomerações, mas os dois fatores de risco, nenenzinho abaixo de 1 ano e obesidade. Então, obesidade hoje é um mal que tem que ser combatido, a gente tem que combater a obesidade desde o início, isso é uma obrigação do pediatra de orientação à família sobre esse sobrepeso. A gente está vendo que as duas principais alterações em crianças nessa quarentena que a gente está, que agora já é centena, né? Nós estamos chegando a 100 dias de isolamento, as variáveis, além da variável emocional, alterações emocionais, a curva de peso dessas crianças aumentaram muito nessa quarentena. Então, nossos filhos não saem de casa, nossos filhos não têm atividade física e se você está em casa, você tem um gasto calórico menor e uma ingestão calórica maior. Então, é impossível você conter alguém em casa, todos nós que estamos em casa, a gente sabe que a gente acaba comendo um pouquinho mais. Então, combater a obesidade é o único fator de risco que a gente consegue combater, não só pela Covid, sim pelo bem-estar, o resto da vida dessa criança. E criancinha abaixo de 1 ano, tá bom? Vamos ver, eu vou responder uma última pergunta que meu filho está aqui, diz que tem que encerrar. Eu tenho aqui o pediatra, vamos ver. Então vamos lá, Johnny. Doutor, quanto tempo pode durar um pico de desenvolvimento? Então, esses marcos ou picos de desenvolvimento que a gente vê, Johnny, é uma coisa meio teórica, tá bom? Então, desenvolvimento da criança. Então, se a gente vai pegar, então tem marcos de desenvolvimento que se coloca algumas idades como marcos de desenvolvimento. Isso é muito variável em criança, tá, Johnny? Esses marcos de desenvolvimento, essas coisas teóricas que a gente vê, eu não presencio isso muito na prática, muito esses marcos de desenvolvimento. A gente vê que pela curva, se você notar a curva de crescimento de uma criança, aquelas curvas padrão que o pediatra usa, você tem aqueles marcos de desenvolvimento onde a curva é mais íngreme entre 2 e 6, 8 anos. Mas se a gente pegar o que eu comento muitas vezes com alunos, com residentes, o principal ano que é o desenvolvimento, por exemplo, pelo menos o desenvolvimento não motor, nós estamos discutindo o desenvolvimento de peso e estatura, o ganho de massa corporal, peso e estatura. O ano que a criança mais cresce, desculpe se não é isso que você está perguntando, se você está perguntando durar pico de desenvolvimento, se é desenvolvimento intelectual, habilidades, assim, eu estou discutindo mais o desenvolvimento, a parte ponderal da criança, que é peso e estatura. As duas fases que um ser humano mais cresce são a fase da adolescência. Então, a gente sabe que na adolescência tem um ganho de estatura e um ganho de peso importante. E outro desenvolvimento ponderal, se é isso que você está perguntando, o principal marco de desenvolvimento ponderal é o primeiro ano de vida. O primeiro ano de vida de uma criança ele é fundamental. Então, uma criança ela triplica de peso no primeiro ano. Ainda bem que a gente só triplica de peso no primeiro ano, nos outros anos a gente não triplica. Uma criança cresce 50% da estatura que nasceu, ela fecha um ano com 50% a mais. A maioria das crianças nasce com 48, 50, fecha com 72, 75. E como eu comentei em pergunta anterior, nossa cabeça cresce 22 e desses 22, 12. Então, esses marcos de desenvolvimento ponderal, marcos de desenvolvimento motor, o motor assim, a gente sabe que a criança tem faixas de normalidade. Então está lá escrito, por exemplo, meu filho tem que sentar aos 6 meses de idade. Se meu filho não sentou aos 6 meses de idade e o resto está normal, ele pode sentar até 8 meses. Se meu filho não engatinhou com 9, ele pode pular a fase de engatear e andar direto. Então, alguns marcos a gente vê presentes, mas a ausência desses marcos de desenvolvimento é uma coisa que não me preocupa, desde que você avalie constantemente essa criança e tranquilize a família que isso não precisa ser uma coisa... isso não precisa ser uma coisa matemática, tá bom? Tem uma pergunta aqui de Ariane Viviane, que, doutor, você é pediatra da Sofia, como ficam as consultas de rotina? Não preciso agora. Ariane, eu não lembro a idade da Sofia, mas se ela está bem, consulta de rotina, se ela tiver tudo bem, espere passar essa pandemia, se tudo correr bem, quando melhorar os resultados em Curitiba, a gente volta às consultas de rotina, e se ela está bem, não tem necessidade de consulta de rotina. Se você tiver uma dúvida, você entra em contato e a gente discute isso sem estar presencial, que é muito mais seguro a todos nós, tá bom? Tem uma última pergunta aqui sobre tinha, Ana Paula. Tinha corpus, que é uma micose que a gente vê em lactente de 6 meses refratária ao tratamento tópico com miconazol
e tratamento sistêmico. Aí o diagnóstico, eu não sei, Ana, se eu estou vendo a tua foto pequenininha que você é médica, então de 6 meses, aí e o importante é você fazer um raspado, tá? Eu não sei se o teu diagnóstico é só clínico, muitas vezes você pode ter uma resistência maior, e daí talvez você fazer um raspado da lesão, ver o crescimento disso, e eu não sei, você talvez seja pediatra. Então, quando você tem uma tinea corporis, não é comum nessa idade, e você faz o tratamento, que o tratamento é refratário, é o tratamento antifúngico tópico que você usou, e o tratamento refratário é o tratamento sistêmico, eu acho que você daí tem que pedir um auxílio de um profissional. Então, se você é pediatra, eu te oriento que consulte, que esse paciente, já que é refratário e se tenha certeza do diagnóstico, é que se faça uma avaliação com dermatopediatra. Então, você deve conhecer vários dermatopediatras. Desculpe se você não for uma dermatopediatra para ver o motivo dessa refratariedade e se realmente o diagnóstico é esse confirmado, aí a experiência de um especialista nessa área vai ajudar bastante, tá bom? Eu queria então agradecer a todos vocês mais uma vez, tá? A gente já está aqui a 1h40. Para mim é muito prazer conversar com vocês. Foi muito útil essa nossa conversa, espero ter esclarecido as dúvidas. E comento assim, aquelas pessoas que passaram perguntas, eu dei um checklist aqui, eu acho que foi todo mundo que fez a pergunta foi respondido, mas se tiver alguma pergunta, por favor me encaminhe a pergunta por qualquer mídia que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Espero encontrá-los bem, se cuidem bastante, principalmente os que moram aqui na região sul, procurem ficar mais tempo em casa, aos profissionais da área médica também, certo? Eu acho que está na hora dos médicos também nesse momento terem um pouquinho de consciência. Eu vejo o seguinte fato, então para nós é muito fácil a gente falar para os nossos pacientes, fique em casa, não trabalhe, fique em casa, não trabalhe, tudo bem, é o ideal. Então, como a gente viu o depoimento, eu converso bastante com o Dr. Clóvis e a orientação é essa. Então, se a nossa atividade presencial no consultório não é uma coisa tão premente assim, todos nós vamos ter perdas financeiras nesse momento. Então, é momento de cuidar. A gente tem vários profissionais que trabalham no consultório, tem pessoas de risco no consultório. Então, se a nossa atividade não é tão essencial assim, atividade privada, os pacientes podem resolver por telemedicina, por telefone ou adiar a consulta um pouquinho. Então, além da gente tratar e cuidar da saúde e da prevenção da doença nos pacientes que não nos procuram, eu acho que está na hora também da classe médica que faz atendimento eletivo, principalmente agora na região sul, que está tendo esses casos maiores, por mais que a gente se proteja, e a gente sabe que o número de casos assintomáticos em criança é muito grande, o número de casos monossintomáticos com poucos sintomas é muito grande, então também eu quero dar essa precaução que profissionais da área médica têm que tomar muito cuidado também, porque eles estão muito expostos e a gente tem que dar o exemplo. Não adianta nada a gente falar necessidade de isolamento, se a gente não der o exemplo e se tiver condições fazer esse isolamento, tá bom? Espero que todos se cuidem, espero encontrá-los na próxima live. Eu já vamos discutir o que nós vamos falar, mas a gente vai tentar fazer uma por semana, tá bom? Espero que todos fiquem bem. Mais uma vez, obrigado pela conversa. Para mim foi muito prazeroso. Um abraço a todos. Boa noite. Fala, Duzinho. Daí? Que é? Fala, Duzinho. Uhum. Lardo, vem cá. Vem cá. Puta, eu queria te mostrar na hora, se não estava aqui. Peraí. Ai.